Fala galera, fala nação alvinegra. Gente, eu sinceramente não consigo entender o que acontece com o Botafogo. Quando a gente pensa que vamos ter uma semana tranquila, bacana, Botafogo ganhou do Grêmio, Botafogo está em quinto, Botafogo está lutando por uma vaga na fase de grupo da Libertadores, Botafogo está fazendo já o seu planejamento, coisa que a gente reclamou pra caramba desse ano. Botafogo quer contratar jogadores ainda em dezembro. Aí a gente acorda com a notícia de que aquelas múmias e os aproveitadores, os traíras do clube social, simplesmente entraram na justiça contra a SAF, cobrando os 10% que a SAF tem direito e pedindo um interventor para a partir daí o Botafogo não poder vender nenhum jogador sem a quiescência do clube social. E aí a maior múmia de todos esses aí, tá? Que infelizmente a gente ainda não, o Botafogo ainda não aprendeu ninguém conseguiu ainda lacrar o sarcófago dele, que é o Carlos Augusto Montenegro, que faz questão de vazar áudios de propósito para complicar, tá? E para gerar todo uma polêmica, porque ele vive disso. Esse cara é um câncer do Botafogo, ele vive disso. E olha, eu tenho respeito por ele um pouquinho ainda pelo título de 95. Mas estou perdendo respeito por esse cidadão. É um cidadão que para mim parece que a quantidade de uísque que ele bebe deve ter já atingido algum órgão do cérebro dele, porque nunca vi uma pessoa se dizer Botafogo e prejudicar tanto o Botafogo depois da SAF como esse cidadão. Uma hora ele é amigo do Texto, uma hora ele dá tapinha nas costas do Texto, outra hora ele está esfaqueando o Texto pelas costas. Ele e o tal do João Paulo. Esse aí, desde que eu olhei a primeira vez, eu falei, meus grupos de WhatsApp tá cheio disso aí. Eu falei, esse cara pra mim eu não confio. Cara, eu bato a cara, eu sou carioca, né, cara? A gente olha pra cara de uma pessoa, a gente já sabe da índole, né? E esse cidadão aí, sinceramente, não me desce. Então, os caras que faliram o Botafogo, a pergunta que eu faço, onde é que estava o seu João Paulo? Quando o Botafogo não tinha dinheiro para comprar, para pagar a conta de luz, não tinha bola para jogar, não tinha campo para treinar, não tinha uniforme, não tinha dinheiro para pagar passagem de avião para viajar. Onde é que estava o seu João Paulo? O Montenegro botava a mão no bolso, pagava aqui, pagava ali, mas lógico que ele não fazia isso porque ele era bonzinho. Ninguém é bonzinho. Ninguém bota dinheiro em lugar nenhum se não quiser, se não estiver pensando em outras coisas mais na frente. Ninguém é bonzinho. Não me venha com essa história para boi dormir. Tá? Ninguém é bonzinho. Ninguém que tem dinheiro é bonzinho. Pobre até ajuda o outro porque não tem porcaria nenhuma mesmo, então a miséria 2 é melhor de repartir. Agora, o cara que tem dinheiro, não me venha com história, rapaz. Não me venha com história que você botou dinheiro num lugar por benevolência. Não, você botou dinheiro ali porque você sabe que depois você vai receber lá na frente muito mais do que aquilo que você recebeu. Então hoje a gente acorda com a notícia, com essa notícia. E aí o seu Carlos Augusto Montenegro me vaza um áudio de propósito, onde ele diz que o dono da SAF, John Textor, tentou transferir jogadores do atual elenco para o Derby County da Inglaterra. Cara, o Textor não comprou o Derby County. O Derby County não foi comprado. Por isso que eu digo que a torcida do Botafogo tem que pensar bem naquilo que está ouvindo desse cidadão. Esse cidadão ele gera o caos. Esse cidadão, ele joga gasolina num posto de gasolina para ver tudo explodindo, porque é isso que eles querem. Eles querem voltar ao poder, eles querem retomar o futebol do Botafogo. E vocês sabem por quê? Porque hoje o Botafogo, com todos os problemas de planejamento desse ano, todos os problemas do John Textor, o Botafogo hoje é uma marca valorizadíssima internacionalmente. O Botafogo hoje tem uma estrutura que não tinha. O Botafogo hoje
Todo mundo quer jogar no Botafogo. Botafogo hoje os salários estão em dia. O RCE está em dia. As dívidas estão equacionadas. E aí, essa gente, essas múmias, sabe? Que deveriam ser enterradas de cabeça para baixo para não voltar nunca mais, estão aí incomodando. Por quê? Porque o poder, meu amigo, ninguém, quem já teve o poder, não se livra dele, que é o poder. Quem está no poder, quer permanecer. Quem está fora do poder, quer tomar o poder de quem está no poder. É isso. E esse cidadão, junto com o tal do João Paulo, junto com outros lá do Clube Social, fizeram isso. E aí vem o mais grave. Conselheiros do Botafogo dizendo que não foram ouvidos, que não nem sabiam disso, fizeram a revelia do conselho, que é o responsável por isso. Fizeram a revelia do conselho. Sabe para quê? Para ver se o seu João Paulo repete o feito do Pedrinho. Pergunta se a torcida do Vasco está satisfeita lá com o que o Pedrinho fez, com todos os problemas da 777. Pergunta por que não compram a SAF do Vasco, porque está na justiça. E a 777 investiu dinheiro por todos os problemas, com todos os problemas da 777 ela investiu dinheiro. E será que nós, botafoguenses, vamos permitir que esses canalhas façam isso no Botafogo? Eu espero que não. Eu espero que a torcida do Botafogo esteja atenta. E se for preciso, que vá a General Severiano e coloque essa gente no seu lugar, que é o limbo da história. Porque foram eles que levaram o Botafogo à bancarrota. Foram eles que levaram o Botafogo à falência. E se eles tivessem continuado à frente do Botafogo, estaríamos hoje aonde? Eu não tenho dúvida. Série B, Série C, Série B, Série C, Série C, Série B, Série B, Série C. E era isso que ia ter para o Botafogo. Nós não tínhamos dinheiro, 1 bilhão de dívida, tudo atrasado, conta penhorada, R$36 na conta. Tudo foi essa gente que fez, que causou. E agora a gente tem que lidar com... Eu tenho que medir as palavras para falar, né, cara? Porque, cara, a vontade que dá é falar um monte de coisa para essa gente aí. Canalhas, cara. Esses caras são canalhas. Canalhas. Ah, estamos defendendo o Botafogo. Mentira, mentira. Estão defendendo eles mesmos. Estão defendendo eles mesmos para ver se o maluco de um juiz dá uma liminar para eles lá, bota um interventor. E aí? Aí fazemos como? Como é que o Botafogo vai jogar Libertadores com o interventor? Aí a SAF vem, todo mundo lá, inclusive o John Tex diz, não vou botar um tostão aqui, já que tem um interventor, não bota um tostão. E aí faz o quê? E aí vem o pior, gente. Tá? Vem o pior. O Montenegro falou essa bobagem que vocês viram aqui, né? E ele falou outra bobagem pior ainda. Diz ele, Texto parece que está querendo comprar um time na Inglaterra. Vocês viram que lá em cima ele disse que o Texto estava levando jogadores para o time da Inglaterra, o clube lá da Inglaterra, que nem foi comprado pelo Texto. Aqui ele já disse o seguinte, Texto está querendo comprar um time na Inglaterra e ele tem a mania de quando quer comprar, de querer agradar ao dono do clube. Já agradou o dono do Nottingham, tá? Que mandou para lá Jair, Jesus, Cuiabano, John. Foram todos lá, levaram e depois o dono do Marinax deu uma banana. Foi bem assim. Ele queria fazer a mesma coisa agora, queria levar os nossos 4 melhores jogadores para um time chamado Derby County. Derby County não foi comprado. E aí vem a grande pérola dele. É um time que ele quer comprar. Tu vê que ele fala uma coisa e depois ele fala outra. O João Paulo brecou. Só pode sair com autorização nossa do Clube Social. Desde quando quem tem 10% manda em alguma coisa quando o teu sócio tem 90%? Desde quando? Aí eu pergunto para vocês o seguinte, a situação que esses caras estão criando, assim como o Pedrinho criou no Vasco, que segurança jurídica você teria se fosse um investidor e quisesse investir num clube no Brasil? Você teria segurança jurídica para botar seu dinheiro aqui? Claro que não. Claro que não. Porra, você compra um negócio
fica 10% para um bando de canalha que faliram o clube. E aí, quando a coisa começa a andar, quando a coisa começa a fluir, os canalhas aparecem querendo te prejudicar e tomar aquilo que eles venderam para você. É bem coisa brasileira, né? Isso é bem coisa do Brasil, infelizmente. A gente fica triste de falar isso, mas é bem coisa do Brasil. Então, galera, eu espero, sinceramente, que esse pedido deles na justiça não seja nem avaliado, que o juiz indefira, porque não tem nenhuma legalidade nisso aí, e que a torcida do Botafogo se encarregue de jogar essas pessoas pro limbo da história, porque são os mesmos canalha que nos faliram, que se completaram as custas do Botafogo e que agora querem prejudicar o Botafogo em detrimento de si próprio, ou seja, apenas por exercício de poder, porque vê que o clube está dando certo, eles agora querem tomar de volta. Não podemos deixar que isso aconteça. Nunca mais. Se for para escolher entre morar com Montenegro e debaixo da ponte, eu prefiro morar debaixo da ponte. Um abraço. Saudações alvinegras.